Olá, pessoal. Então, hoje aqui a proposta é que a gente possa conversar em relação a operações de conjuntos. Nesse vídeo, então, eu tenho a intenção de estar falando sobre união e intersecção, tá? E a primeira operação que a gente vai ver juntos é a operação de intersecção. A união dos conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B ou a ambos, ou seja, os dois conjuntos. E o símbolo, então, para a união, que a gente vê normalmente em livros ou sites ou exercícios que vocês têm, é sempre esse U virado para cima. Dentro do conteúdo de conjuntos, a gente percebe sempre muitos símbolos, né? Então, o símbolo de união é o U, conforme eu tinha comentado. E como eu já falei, né, a gente tem a ideia de alguns exemplos, e é esses exemplos que eu vou conversar nesse vídeo. Então, a gente tem a ideia ali, ó, item A, elemento 2, 3 e 4 no primeiro conjunto, unido ao elemento 3 e 5 do segundo conjunto. Então, se a gente vai formar a união num único conjunto, a gente inicia lá, por extensão, abre chaves e escreve sem a repetição dos elementos, né, esse novo conjunto. Então, vai ficar 2, 3, 4 e 5. Então, a gente fecha, chaves também. O item B, a gente tem lá A e B, e no outro conjunto a gente tem o A, o B e o C. Se a gente for fazer a união desse novo conjunto, quem vai ficar, então, esse novo conjunto formado? Novamente, abre chaves, A, B e C também, tá? O outro item que nós temos é o item C. No primeiro conjunto, a gente tem o 2 e o 5, unido ao elemento 1 do segundo conjunto. Então, um novo conjunto formado, nós teremos 1, o 2 e o 5, certo? Então, o que a gente consegue perceber? Que quando a gente vai fazer a união dos conjuntos, a gente lista as respostas sem a necessidade da repetição. Outra ideia que a gente vai ter aí é quando a gente tem 3 ou mais conjuntos, neles inserido a ideia da operação de união. Então, notem aqui os elementos do conjunto A, 1 e 5, os elementos do conjunto B, 1, 2 e 3, e os elementos do conjunto C, o 3 e o 4. E ao lado, a gente já tem a operação para ser desenvolvida, que eu nada mais quero que A, união de B, união com o C. Então, quem é o formato do novo conjunto, tá? Então, o formato do novo conjunto aí será a reunião dos 3 conjuntos, sem a necessidade da repetição. E aí, qual é a resposta que vai aparecer? O 1, o 2, o 3, o 4, 5, certo? Então, essa seria a ideia de união. E outra coisa, não preciso repetir os elementos e não é obrigado que esses elementos estejam em ordem crescente, tá? Então, eu só faço mesmo para minha organização. A próxima ideia, então, que vai ser apresentada para vocês agora, é a ideia de intersecção, que é a segunda operação que nós temos. Então, para intersecção, a gente tem o seguinte, que a intersecção dos conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e também a B.
O símbolo de intersecção é esse símbolo de U virado para baixo. Então, a união é o U maiúsculo, como a gente conhece, e a intersecção, então, é ao contrário, é ele posicionado para baixo. E o que significa a intersecção? É perceber que elementos estão no primeiro conjunto, que eu também percebo no primeiro, né? Ou vice-versa. Então, a gente vai também observar o que está nesse primeiro conjunto que eu também percebo nesse segundo, né? Então, A, B e C, o primeiro conjunto. B, C e D é o segundo. Que elementos que constam aqui, que também constam nesse outro conjunto. Então, novamente, por extensão, nós vamos estar representando, né, os elementos desse conjunto. Então, novamente, abre chaves, o B e o C. Que elementos estão no primeiro conjunto 1 e 5, que também constam no outro segundo conjunto 1, 4 e 5. O 1 e o 5, né? Que elementos estão no item C, 2 e 4, que também estão no outro conjunto. O que está aqui, que também está aqui? Tem algum elemento? Não. E quando a gente estudou a ideia de simbologia lá na parte inicial, a gente tem a ideia, então, que quando não há nada em comum, a gente diz que é conjunto vazio. Então, a representação de conjunto vazio é esta aqui, certo? Outra coisa importante, né? Quando a intersecção, tá, de conjuntos, de dois conjuntos ou mais, é vazia, como o símbolo que a gente colocou agora no item C, dizemos que os conjuntos são disjuntos. Então, se não há nada em comum com eles, o fato de ter dado vazio, né, ou esta resposta vazia, significa que eles são disjuntos, ou seja, eles não têm nada de semelhante aqui, tá? A outra ideia, então, que a gente tem a seguir é quando a gente tiver 3 ou mais conjuntos. Como é que a gente vai fazer a intersecção? O que eles têm de igual? O A, o B e o C. Bom, então, novamente, eu vou fazer a minha representação. A intersecção com B, intersecção com o C. Como normalmente eu faria isso antes de colocar o resultado final, tá? Eu colocaria assim, o que o A e o B, eles têm de igual? Se a gente só analisasse o A e o B, o que está aqui que também eu percebo nesse outro conjunto? E logo quando a gente para olhar com maior detalhe ambos os conjuntos aqui apresentados, a gente nota que o que está no A e que também está no B é o elemento 1 e 5. Eu noto a presença desses dois elementos nos dois conjuntos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esta resposta e vou comparar ao conjunto C. Então, o que está aqui que também está aqui presente, né? E logo de cara, a gente nota que os elementos que estão aqui, nessa primeira resposta, com o conjunto C, é os elementos 1 e 5, certo? Apresentado, então, as duas primeiras operações para vocês. Eu espero que tenha ajudado, tá? E seguem também os exercícios aí propostos.